Pessoal, tem uma das histórias que eu mais amo na Bíblia, aquela história que eu aprendi quando eu era bem mais novinho que vocês, que eu tenho guardado no meu coração. Eu vou tentar explicar ela bem do início, que eu já percebi que tem muita gente que talvez não conheça essa história hoje. E fala de um homem chamado Josué. Josué, a grande parte de vocês deve conhecer quem foi Moisés. Você só viu essa novela do SBT, da Record que teve, né? Então, depois que Moisés morreu, estão comigo? Josué se torna um grande líder, um novo líder. Ele entra na tão desejada Canaã, guiando todo o povo de Deus. Mas à sua frente aparece uma cidade com uma grande muralha chamada... Quem sabe? Qual é a cidade, gente? Ah, vem com Josué lutar em Jericó, não é? E eram muralhas intransponíveis. Não existia um exército nenhum naquela época que poderia derrubar aquelas muralhas. Casas, famílias moravam naquelas muralhas. Diz que até carruagens podiam andar nas muralhas de Jericó. E esse novo líder agora tem essa responsabilidade. Ele tem uma ordem de Deus. E Deus diz, olha, vá e avance. Vocês precisam conquistar Jericó. Só que Deus dá uma ordem muito louca para Josué. Deus diz, olha, Josué, você vai pegar 7 sacerdotes aí, dá para eles 7 trombetas de prata, vai pegar a arca da aliança e mais alguns guardas e você vai dar uma volta em torno de Jericó durante 6 dias. Isso faz algum sentido para vocês? É assim que se toma uma cidade? E por final ele disse, olha, mas no 7º dia você vai dar 7 voltas. E na hora certa você vai adorar, você vai gritar que as muralhas vão cair. E Josué obedeceu e as muralhas de Jericó caíram. Isso você encontra essa história em Josué no capítulo 6. E no último versículo desse capítulo, vocês estão enxergando bem aí, pessoal? Está escrito assim: assim era o Senhor com Josué, e corria sua fama por toda a terra. Mas antes dele ser Josué, ele foi Oséias. Vocês sabiam disso? Olha que bacana. Quando nós lemos lá em Êxodo 33:11, quando o povo já tinha saído do Egito, Moisés ia para uma tenda especial, e ali, a presença de Deus, Deus estava com Moisés. Olha o que diz o texto: o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com o seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Esse Josué, que liderou, foi um comandante de um exército, numa grande prova e teve vitória. Um dia, ele foi apenas um jovem que desejou, que procurou a face de Deus. Eu gosto de dizer que Josué era um jovem com propósito. Josué era um jovem com propósito. Josué acompanhou os passos de um grande líder, aprendeu do Senhor com ele, para futuramente se tornar um grande comandante. Talvez nem tenha sido esse o objetivo inicial de Josué. Mas Josué, ele era um homem que tinha uma mente expandida. Um homem de fé. Um homem que conseguia enxergar além do que ele podia ver. Mas a história de Josué não começou de uma hora para outra. Ele não se tornou comandante. Ele caminhou muito tempo no deserto, durante 40 anos, sendo auxiliar de Moisés e aprendendo sobre Deus com Moisés. Senso de propósito. Eu pergunto uma coisa para você. Você é adolescente, qual é a ideia que rege a sua vida? Por que você está aqui nessa terra hoje? Você tem um propósito de vida? Qual é a ideia que rege a sua vida? O que você tem que fazer antes de morrer? Você já parou a pensar nisso? Ou você apenas vive os seus dias?
Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a moda me levar que eu estou indo. Eu estou em todas. Ou você tem um propósito. Eu vou perguntar além. Você participa de algum projeto? Algo importante realmente? Algo que constrói algo, está construindo algo em você. E que também ajuda a construir algo na vida de outros. Você faz parte de algum projeto? Você tem algum objetivo de vida? Essa série de mensagens, 50 dias de fé, gente, tem mexido muito comigo. Muito. Porque antes de eu estar aqui compartilhando a palavra de Deus com vocês, primeiro eu sou confrontado. Eu sou confrontado pela Bíblia. Glória a Deus. Porque eu não posso vir aqui falar algo para vocês e primeiro ser confrontado pela palavra de Deus. Tem que servir para mim primeiro. E eu tenho vivido dias de grande ansiedade. Quero compartilhar isso com vocês. Dias de muita ansiedade, preocupação. E ontem mesmo, quando eu tinha acabado de terminar essa mensagem, eu disse: Deus, eu estou tão ansioso, como que eu vou lá falar sobre fé? Mas vida cristã, eu quero que você guarde isso no seu coração. Não é um dia, não é uma semana, não é um mês, é a vida toda. E nem todo dia na história de Josué foi dia de derrubar a muralha. Ele teve os dias difíceis dele também. Na verdade foram anos, 40 anos no deserto. Você consegue entender esse homem de mente expandida? Um homem que não perdia o seu foco, que tinha um projeto, que pensava: não, eu não posso acompanhar a multidão, eu tenho que acompanhar Moisés, porque Moisés está com Deus. Isso fez diferença na vida de Josué. Propósito de vida, um objetivo, um foco. Qual é o seu foco de vida hoje? Você tem alguma ideia? Ou você tem algum rumo, alguma proposta de vida? Você tem feito algo da sua vida? Bom, vamos lá, meus irmãos. Nós vamos, para podermos entender por que esse homem tinha essa mente expandida e outras pessoas não. Eu quero levar vocês estão trazendo Bíblia para a Rede Ativa? Lembra que nós conversamos semana passada que seria legal você fazer uma anotaçãozinha? Estou querendo trabalhar bem essa forma expositiva da palavra, versículo por versículo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia em Números 13. Quem trouxe? Se você quiser ligar a sua Bíblia também, seu aplicativo aí no celular, no problem. Pode ligar a Bíblia também aí. Bom, você já achou? Números 13. Logo no iníciozinho da Bíblia aí, gente. Olha, eu vou ler o primeiro versículo que eu vou ler, vai ser o 13, 27. Mas deixa eu contar para você o que está acontecendo aqui. O povo ficou 40 anos no deserto. Até que eles chegam a um lugar nessa caminhada, né? Até chegam em Cades Barnea. Cades Barnea é um monte que você consegue avistar Canaã, a terra prometida. Então o povo no deserto para ali. Moisés, ainda vivo nesse momento, falou: olha, eu vou enviar 12 líderes das 12 tribos de Israel, para que eles façam uma espionagem na Canaã e tragam notícias para a gente, já que nós estamos tão perto. Então Moisés escolhe 12 líderes, e entre esses 12 líderes estão Josué, que é da tribo de Efraim, não é isso? E um jovenzinho também chamado Caleb, que é da tribo de Judá. Então partem para Canaã como espiões esses 12 homens. 40 dias depois voltam os 12, sendo que 10 trazem um relatório e outros 2 outro relatório totalmente diferente. Me acompanha na leitura assim. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Aqui estão alguns frutos dela. Eles trouxeram, gente, um cacho de uvas, é isso mesmo?
que tinham que 2 homens praticamente carregar ele, de tão grande que era. Aí eles se lembraram, olha que coisa, do momento que eles estão sendo libertos por Deus, lá no Egito ainda, e Deus profetiza isso. Deus diz, por isso, em Êxodo 3, versículo 8, por isso desci para livrá-los da mão dos egípcios, e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel. Opa, eles lembraram. Eles foram lá, esses 12 homens, mais 10 trouxeram um relatório. Eles dizem, olha, chegaram, viraram para Moisés e para o povo, realmente, a terra é como Deus disse, mana leite e mel, uma terra próspera. Só que a hora que ele disse, adiante, mas os que moram lá são fortes, e as cidades são muito grandes, e tem muralhas. Além disso, vimos ali os descendentes de gigantes. Gente, existe uma característica de quem é incrédulo, do homem sem fé. Ele só vê dificuldades. Ele só vê dificuldades. O incrédulo, ele tem memória curta. Consegue entender isso? A pessoa incrédula, ela não se lembra dos livramentos que Deus já deu. Esses homens viram grandes prodígios de Deus no deserto. Apesar de ser outra geração, mas os seus pais viram o mar ser aberto, viram maná cair do céu. Você sabe o que é maná, né, gente? É um pão que Deus dava para eles todo dia. Eles viram uma coluna de fogo que guiava o povo. Eles viram a presença de Deus vindo sobre a tenda para falar com Moisés. Mas eles não se lembraram nada disso, porque o incrédulo, ele tem uma memória muito curta. Ele só vê a dificuldade. No versículo 31 do mesmo capítulo diz, olha, porém os homens que subiram com ele disseram, não poderemos subir contra aquele povo, porque ele é mais forte do que nós. Gente, porque no incrédulo, no homem sem fé, o foco é a impossibilidade. Ele só vê o impossível. O incrédulo, ele é governado pelo não. Não posso, não aguento, eu não vou conseguir, eu não vou passar naquele vestibular, são muitos os concorrentes, eu não vou conseguir estudar tantas horas por dia, eu não vou conseguir aquele emprego. Você consegue entender isso? O incrédulo, o homem sem fé, ele só consegue ver a dificuldade. Ele tem memória curta. Ele não consegue se lembrar do que Deus fez por ele. Eu pergunto para você, você tem guardado no seu coração algum livramento do Senhor? Alguma bênção do Senhor? Alguma promessa cumprida? Para você, no momento de adversidade, lembrar de quem é o seu Deus? Mas o incrédulo, ele é governado pelo não. Governado pelo não. No capítulo 14, no primeiro versículo, diz o seguinte, olha. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Então, quer dizer, aqueles homens deram essa notícia para o povo. Entenda uma coisa, a incredulidade é contagiante. Sabe, quando se refere a povo, que sabe quantas pessoas tinham? 2 milhões de pessoas. Olha o que o versículo está dizendo aqui, que 2 milhões de pessoas foram contaminadas com a incredulidade desses 10 homens. Olha com quem você anda. Olha com quem você anda. Porque a incredulidade, maus costumes, maus hábitos, mau testemunho, isso contagia também. Se cerque. Ande com gente que vai te aproximar de Deus.
existe uma pesquisa certíssima que nós somos a média, eu sempre falo isso com vocês, né? Das pessoas com quem nós andamos. Você quer saber quem você é? Olha quem está à sua volta. Olha quem anda com você. Olha quem são seus amigos. Olha o perfil deles. É quem você é. A gente atrai pessoas que têm o nosso perfil, que têm, posso dizer, afinidade com a gente. Ao seu lado tem que homens e mulheres de fé, homens de Deus, adolescente do Senhor consagrado. Quem anda com você? Quem te acompanha? E 10 homens contaminaram 2 milhões de pessoas. No versículo 33 do capítulo 13, vocês estão folheando para lá e para cá, né, gente? Olha o que eles viram. Olha o relatório deles. Também vimos ali gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também o éramos aos teus olhos. Essa versão está melhor. Também vimos ali gigantes, os descendentes de Anak. Perto de nós, nos sentimos tão pequenos como gafanhotos, e para eles também parecíamos gafanhotos. Quem tem, gente, complexo de... Quem é incrédulo tem complexo de inferioridade. Um homem sem fé, ele não sabe como ele é conhecido por Deus. Sabe por quê? Sabe o que você é? Sabe o que a Bíblia diz que você é? A coroa da criação. A Bíblia diz que nós somos a coroa da criação de Deus. Olha que coisa tremenda. Filho de Deus. É claro que o mundo tenta dizer, o diabo com as suas mentiras e o engano do mundo tenta dizer que você não é nada, que você não é precioso, que a tua vida não tem sentido. Te joga para baixo. É claro que diante de Deus não somos nada, somos pó. Mas Deus nos amou de tal maneira que nos colocou como primícias. Eu gosto de dizer sempre que Deus deu o que Ele tinha de mais precioso por nós. Olha que amor é esse. Que amor é esse? Deus deu o seu único filho, unigênito. Não existe outro. Deus se esvaziou de sua glória, como diz Filipenses 9, por você. Olha como você é precioso. Mas o homem sem fé, ele não entende isso, ele não enxerga essa verdade. E como esses 10 homens, eles olharam assim, olha, aos olhos dos gigantes nós éramos como gafanhotozinhos. E os nossos olhos também, nós olhávamos para ele e tremíamos. Complexo de inferioridade, impotência. Você não acredita, porque você é um homem de fé, você é um homem sem fé. A verdade, um homem sem fé é um homem livre com mentalidade de escravo. Como vive hoje muitos escravos, muitos cristãos aí hoje. Gente que é livre no Senhor, mas vive como escravo. Olha o que diz esse versículo. 14:22 diz: todos eles que reclamaram contra Moisés e Arão disseram: seria melhor se tivesse morrido no Egito, ou mesmo nesse deserto. Por quê? É como se você quisesse voltar ao mundo. Egito é um tipo de mundo, é uma tipologia do mundo. Então você é livre, Deus te resgatou do mundo das trevas, mas pela incredulidade você fala o quê? Você deseja o que está no mundo. Por isso eu falo e repito, o cristão que vive em botequim é porque ele tem mentalidade de escravo ainda, ele tem mente de escravo. O Senhor o tirou para viver uma vida plena, mas ele quer viver como escravo. O cristão que se sujeita ao vício do cigarro, ele não está fazendo nada diferente. Ele é livre em Cristo Jesus, ele pode viver uma vida plena, acima de todas essas coisas, mas ele se rebaixa. Ele deseja cebolas do Egito. Deus tem maná para você. Deus tem alimento sólido, água da vida, para você viver uma vida plena com Ele. Mas a sua mente de escravo não permite. Aí você tem que voltar à cebola do Egito,
aos botequins, às festas da faculdade, que muitos de vocês vão ser tentados daqui a 2, 3 anos. É o mundo, gente. O diabo, o inimigo, ele quer que você volte ao Egito. Ele quer que você anseie por aquilo. Deus está te apontando Canaã. Diz: olha, eu tenho coisas maravilhosas para vocês. Eu tenho uma vida eterna, uma vida plena, uma vida vitoriosa, acima dos vícios, dos conceitos desse mundo, dos padrões imorais que a sociedade de hoje tem imposto para todos nós. Mas muitas das vezes nós desejamos as cebolas do Egito. Números 11, 5. No Egito comíamos quanto peixe queríamos, eles disseram, e era de graça. E que saudade dos pepinos, dos melões, das verduras, das cebolas e dos avos. Nós precisamos expandir a nossa mente. Nós precisamos viver como homens e mulheres de fé. Nós não podemos viver com essa mentalidade de escravo. Eu só falei do incrédulo, né? Agora vamos falar dos abençoados, do homem de fé, do homem que tem mente expandida, do homem que consegue enxergar além do alcance. Número 13:30 diz agora Caleb fazendo um relato. Então Caleb fez o povo calar-se perante Moisés e disse: subamos e tomamos posse da terra, é certo que venceremos. Gente, um homem de fé, um homem com a mente expandida, ele é otimista, porque ele sabe o Deus, ele conhece o Deus que ele tem. Ele sabe que não tem Rio Jordão que não possa ser atravessado. Ele sabe que não existe muralha de Jericó que não pode ser destruída. Ele vê a dificuldade e diz: olha, subamos e avançamos, porque o Senhor é conosco e nós venceremos. Você vê a prova do Enem e fala: vou estudar, vou correr atrás, porque eu vou ter vitória, eu vou decidir meu futuro. O primeiro lugar está vago, por que não ser meu? Se o primeiro lugar está vago, por que não ser seu? O cristão com mente expandida, com fé, ele é otimista. Em Números 14:8, vamos vendo aí, gente, as características desses homens de fé. Diz assim: o Senhor se agrada de nós. Isso é Caleb ainda falando. Ele nos fará entrar nessa terra onde manam leite e mel, e a dará a nós. Olha o que está dizendo aqui. Se o Senhor se agradar, o foco é Deus. Se o Senhor se agradar, o foco é Deus. Sempre Deus. Não as minhas conquistas pessoais, não aquilo que eu acho que é certo, bom, mas se Deus agradar. Porque o homem de fé, ele sabe que a vida dele tem que estar pautada na palavra de Deus. Ele não vive nos padrões desse mundo. A vida dele tem que ser pautada na palavra, na vontade de Deus. Se Deus se agradar, entende o homem de fé? Ele sabe para onde está indo, ele sabe do que faz parte, ele sabe onde quer chegar, ele sabe o Deus que ele serve. Ele diz ainda: olha, e ele nos fará entrar nessa terra. Ele sabe, a pessoa de fé, o homem de fé, ele sabe que Deus é que faz a obra. Ele sabe que é a ação de Deus, que é Deus que dá. Ele entende a dependência dele de Deus. Por isso ele confia. Por isso ele confia. Por isso nós dizemos fé. Tem que ter fé. E fé num Deus que pode o impossível. Irmãos, continuando ainda, são muitos versículos, não são?
Mas eu não disse para você que nós vamos trabalhar a palavra de Deus, versículo por versículo. Eu já estou quase terminando, mas eu quero que você tenha sua atenção mais ainda por somente um minuto. Em Números 14, 9 diz, olha, somente não sejam rebeldes contra o Senhor, e não tenham medo do povo da terra, porque nós o devoraremos como se fosse pão. Olha Caleb, olha que homem corajoso é Caleb. A coragem agrada a Deus. O homem corajoso agrada a Deus. A proteção dele se foi, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. Não tenham medo deles. É um princípio do que crê. Submeter-se, obedecer. Não sejam rebeldes. Se algo que desagrada a Deus é rebeldia. Se existe algo que desagrada a Deus é rebeldia, desobediência. E rebeldia, desobediência é característica de quem? Do homem incrédulo, do homem sem fé. Porque aquele que crê, ele é fiel, ele serve ao Senhor, ele obedece. A gente tem outra coisa que ele diz, olha, e não tenham medo, porque o medo paralisa. Isso é um homem de fé dizendo, um homem otimista, um homem que conhece Deus, diz, olha, não tenho medo, não tenho medo, porque o medo paralisa, ele deixa a gente imóvel, ele não deixa a gente avançar, e Deus quer que você avance. Deus quer que você avance. Deus quer que você faça a diferença na sua vida. Deus quer que você tenha um bom casamento. Deus quer que você prospere, sim. Tenha uma boa família, uma boa profissão. Ele diz, avance, avance. Não tenha medo, acredite. Persista. O homem que crê é corajoso. E Números 14, 10. Para terminar essa palavra, eu queria ler com os irmãos e finalizar, antes de nós orarmos, e que você entenda bem que Deus pode fazer por nós e quem Ele é. No momento que Josué e Caleb deram essa notícia, acabaram de fazer o relatório deles, a comunidade, todo aquele povo, aqueles 2 milhões de pessoas, se levantou contra Caleb e Josué. E o texto diz que eles tentaram apedrejá-lo. Vamos apedrejar esses homens. Isso é uma coisa diabólica. Mas o texto diz, então a glória do Senhor apareceu a todos os israelitas na tenda do encontro. Não tem mais jeito. Quando você não começar a enxergar nada à sua frente, você fala, olha, não tem saída. Sempre há esperança. Quando não houver mais jeito, não houver mais esperança, Ele vem ao nosso socorro. Quando aquele povo se levantou para apedrejar esses homens de Deus, Josué e Caleb, Deus interveio. E eu não sei, talvez, o problema que você está passando. Eu sei que a vida de adolescente não é somente flores e festa. Eu já fui adolescente, tive os meus problemas, sofri também como adolescente, temia o futuro, já passei algumas noites acordados, preocupado com o meu futuro. Mas eu estou aqui para dizer para vocês que você seja forte, corajoso, creia, tenha fé em Deus, porque Ele é fiel. Deus nunca vai te abandonar, Ele é fiel. No seu momento mais difícil, no seu momento talvez de maior desespero, Deus vai estar ao seu lado. Deus se levanta a nosso favor, Deus não nos abandona nunca. Eu quero encerrar. Tem música no final? Cadê a banda? Não? Eu vou orar sem música. Eu vou orar
Vamos ficar de pé? Eu vou orar antes de dar o recado, tá bom? Você fica para dar o recado depois? Eu quero que você feche seus olhos e você... Você olha a sua vida, olha por você mesmo. Olha quem você tem sido até hoje. Eu não sei se pensar assim, se fazer essa reflexão pode te agradar ou não. Mas a Bíblia diz que hoje ainda é tempo de mudar. Você pode mudar a tua vida. Você pode tomar uma decisão hoje que vai fazer diferença para o resto da sua vida. Não um apelo apenas por uma emoção. Você ter toda a consciência de que você precisa tomar uma decisão. Você precisa mudar de vida. E você precisa que Deus tenha total controle da sua vida. Você já orou assim? Você já tomou essa decisão? Você já permitiu que Deus faça toda a mudança necessária em sua vida? Que Ele tenha um controle da sua vida? Quero te dar essa oportunidade hoje. Eu quero te dar essa oportunidade hoje. Eu quero que você não perca essa oportunidade. Eu te convido essa noite a decidir por Jesus. Para que Ele mude a sua vida, Ele faça toda a transformação, que Ele seja Senhor da sua vida. Eu quero convidar nessa noite que você venha confessar que Jesus Cristo é Senhor. E que a sua vida hoje seja transformada por Ele. E que algo novo aconteça em você. Que você se torne um homem de fé, fé nele. E que sua vida tenha esse sentido de viver para o reino de Deus, para a obra de Deus. Você é corajoso? Você quer tomar essa decisão? Feche seus olhos. Cada um cuida da sua vida. Nessa hora eu peço que você ore. Ninguém precisa olhar para o lado. Mas eu quero convidar você agora a entregar a sua vida a Jesus. Eu não vou chamar você para vir aqui na frente. Isso é entre você e Deus. Mas eu quero que você pense mesmo, decida. Que seja uma decisão certeira, para que nunca mais haja volta. Seja para todo sempre. Se você tem esse desejo no coração, eu quero que você ore comigo. Você repita essa oração aí comigo. Meu Deus, eu quero nessa noite, aqui agora, confessar que Jesus Cristo é Senhor. E quero, meu Deus, que a minha vida seja transformada. Eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para o reino de Deus, para servir ao Senhor, em que todos os aspectos da minha vida, tudo que eu fizer, que seja para glorificar o teu santo nome. Que a minha vida seja mudada a partir de agora. E que a partir de agora, todas as pessoas que possam olhar para mim, percebam que eu não vivo, mas quem vive em mim é o Senhor. Porque a minha forma de pensar, de falar, de andar, de vestir, de comer, tudo seja para o Senhor. Eu quero entregar a minha vida para Ti, Jesus. Eu quero que o Senhor seja dono da minha vida. E é em nome de Jesus que eu oro e agradeço. No nome dele que agora é Senhor da minha vida. Pode sentar.